Somos facilitadores do mercado de seguros. Somos a engrenagem que acelera os negócios entre o corretor e a seguradora. Somos os braços que faltam no dia a dia para multiplicar o número de apólices. Nosso DNA está no seguro de transporte de cargas. Somos reconhecidos pela nossa experiência e excelência de 20 anos. Somos hoje solução para mais de 3.000 corretores. Somos referência técnica para treinamento, orientação e execução do seguro de transporte. Somos negociação, pós-venda e operacional, incluindo averbação, sinistro e renovação. Somos confiança, relacionamento, credibilidade, comprometimento, agilidade, respeito e entrega. Somos Fetransporte Brasil. Acesse fetransportebrasil.com.br e nossas redes sociais @Fetransporte Brasil. Somos apaixonados por seguros. A Educa Seguros é uma agência de marketing digital e criação de conteúdo especializada em seguros. Do planejamento à análise de resultados, realizamos a gestão completa da sua estratégia de marketing digital. Criamos conteúdo em diversos formatos para que sua empresa se aproxime do seu público, seja qual for a plataforma. Em texto, áudio ou vídeo, potencializamos a estratégia de comunicação e marketing digital da sua empresa. E não para por aí. Produzimos eventos online e presenciais. É a sua marca em destaque por meio de produções exclusivas e nos maiores eventos do mercado de seguros. Quer saber como a Educa Seguros pode ajudar a sua empresa? Acesse educaseguros.com.br e conheça nossas soluções. Olá, seja bem-vindo ao Fetransporte Brasil Conference, em mais um painel, que dessa vez eu quero chamar de bate-papo. Eu sou Felipe Carvalho, Head para as operações de vida na Fetransporte Brasil. Hoje a gente tem a alegria de conversar com Marco Antônio Gonçalves, ilustre figura no cenário segurador brasileiro, 40 anos de experiência. Marco Antônio, vice-presidente do Conselho Consultivo da MAG Seguros. Um homem que eu acompanho há algum tempo em toda essa minha jornada, e eu tenho certeza que nós vamos conseguir ter um conteúdo muito bacana para esse cenário atual. Marco Antônio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, para que a gente consiga gerar conteúdo com esse conhecimento de cara estratégico que tu és. Felipe, obrigado pelo convite. Eu fico muito honrado de poder participar dessa segunda edição do Fetransporte Conference, que é algo realmente muito importante para o mercado de seguros de uma forma geral. Então, eu que agradeço e vou tentar, de alguma forma, poder trocar aqui algumas ideias e que possa servir, seja útil aí para todos aqueles associados aí da Fetransporte. Maravilha. Sabe, Marco, nesse bate-papo, nesse painel, a ideia é que nós falemos um pouco sobre o cenário atual. Qual é a visão do cenário atual brasileiro, em específico no seguro de pessoas? E eu quero começar te perguntando sobre isso. Como é que é a tua visão? Como é que está a tua visão para esse nosso cenário atual? Como é que está o mercado segurador brasileiro nesse momento? Em específico na área de vida. Para falar do cenário atual, vamos retroceder um pouquinho aqui no tempo e colocar aí que até 2017, na verdade, o Vida tinha, obviamente, depois do Plano Real, o Vida passou a ser, a exemplo de outros seguros, algo que realmente teve um desenvolvimento um pouco diferente, porque a estabilização da economia trouxe oportunidades para o seguro de vida tradicional, seguro de vida de risco, seguro capitalizado, que foi uma modalidade que começou a ser inserida depois da estabilização da moeda, que a gente invejava, né? Nós do mercado de seguros invejávamos muito quando se via seguros capitalizados nos Estados Unidos ou na Europa, de uma forma geral, e a gente não tinha aqui a posição do Brasil em retomar a estabilização, o Plano Real, fez com que o mercado de seguros pudesse oferecer novos produtos, e isso já trouxe um desenvolvimento lá da década de 90, de 1994, 95 em diante, começou a se ter novos produtos. Então, dito isso, a gente vai aí para um outro momento, que foi 2017, que foi um momento muito marcante para o seguro de vida, a partir do momento que o seguro de vida ultrapassou o seguro de automóvel em faturamento, né?
Apesar da gente ter o seguro de automóvel um seguro demandado no Brasil, eu costumo dizer que no seguro, na indústria de seguros, nós temos 2 seguros demandados e não tem demérito nenhum por ser demandado, muito pelo contrário. Os corretores tiveram um papel importantíssimo no desenvolvimento do mercado para que o seguro de automóvel e o seguro de saúde sejam seguros demandados hoje, né? Eles são seguros que o cliente procura, diferentemente do seguro de vida. Mas, em 2017, o seguro de vida assumiu uma relevância muito grande e passou a ter um faturamento superior ao seguro de automóvel. Muitos acreditam que o seguro de automóvel perdeu tração. Eu não acredito. O seguro de automóvel ele vai ser mudado, vai ser alterado em função das novidades que se tem aí do mercado de automóvel de uma forma geral, os veículos autônomos e outros, mas ele vai ser mudado, mas ele não vai acabar, muito pelo contrário, ele vai ter que se renovar e se desenvolver. Mas falando do vida, esse protagonismo do vida, então, em números, passou a acontecer a partir de 2017, 18, 19, 20, e chegamos à pandemia. E aí eu acho que realmente o seguro de vida teve um protagonismo importantíssimo na sociedade brasileira, por 2 motivos. Primeiro, ele mostrou a sua abrangência social. Você sabe, melhor do que eu, que os contratos não previam a cobertura de epidemias e pandemias. Ninguém esperava isso. As cláusulas dos seguros de exclusão davam amparo às seguradoras que não pagassem os sinistros ocorridos por conta de Covid-19. Bom, isso rapidamente, sem necessidade de judicializar, sem necessidade de ter alguma decisão por imposição do legislativo, as seguradoras, conversando separadamente, internamente e entre si, definiram, nós lá da MAG, inclusive, no dia 27 de março, fomos a precursora, definimos por pagar todas as mortes advindas do Covid. Isso eu acho que mudou um pouco o eixo, ou seja, nós devolvemos à sociedade aquilo que, na verdade, a sociedade precisava naquele momento, que era a segurança, né? Ou seja, não há nada mais efetivo do que seguro prestar a segurança à família daqueles que deixaram aí as suas famílias por morte de Covid, que são mais de 400 mil pessoas que já morreram nesse período todo, e esse papel foi fundamental. E isso trouxe também a sociedade olhando para o seguro de vida, né? Porque o único risco certo, né, e nós trabalhamos em seguro há muito tempo, né, sabemos que o único risco certo é a morte, né? Tinha até uma brincadeira que você não sabe quando e onde, e alguns sabem, inclusive, quando e onde. Então, na verdade, que a gente brincava naquela época muito antiga, que alguns atuários de alguns países sabiam, inclusive, onde e quando, porque os países tinham lá problemas de segurança muito grandes. Mas, tirando a brincadeira, a morte passou a ficar muito próxima, né? Então, essa cultura se acelerou por conta disso. Muitas pessoas que até fingiam que a morte não existia, a pandemia trouxe, na verdade, essa conscientização de que você tem que fazer uma prevenção, você tem que proteger a sua família, você tem que proteger aquelas pessoas que você realmente ama através do Instituto de Seguro. E, além disso, você teve a pandemia que trouxe muita gente procurando o seguro de vida, então a gente teve um desenvolvimento do mercado também pela procura. Você já vinha desenvolvendo várias ações do seguro de vida, como, por exemplo, planejamento sucessório, que muita gente só falava no planejamento sucessório através de produtos financeiros, passou a ser também do seguro de vida. Muita gente hoje quer, por conta da longevidade cada vez maior, usufruir dos seus bens e do dinheiro que ele acumulou ao longo da vida, em vida, e deixar o planejamento sucessório através de um seguro de vida de 10 milhões de capital, de 15 milhões de capital, que existe hoje essa oferta realmente no mercado aí, nacional. A gente tem seguros muito adequados. E, ao mesmo tempo, você teve os homens que a gente chama, ou as pessoas chaves nas empresas,
que passaram a ter seguros também, ou seja, isso já vem se desenvolvendo em 2015, 2016, isso vem se acelerando, ou seja, as pessoas chaves para o negócio que têm um seguro diferenciado. Então, houve duas coisas, né? Houve um desenvolvimento do mercado por conta da pandemia, que aí, obviamente, isso se acelerou, e a instituição seguro, eu acho que foi muito efetiva na pandemia. Nós temos até que nos orgulhar por sermos uma atividade essencial, né? Nós passamos a ter um protagonismo nunca visto. Ou seja, eu brinco, inclusive, que se o corretor era importante antes da pandemia, ele passou a ser vital, né? O corretor passou a ter uma importância, uma relevância muito grande por realmente ter uma proteção mais abrangente aos seus clientes que só tinham seguro de automóvel, tinham seguro de transporte, ou tinha um seguro residencial, e passou a ser um grande gestor, oferecendo proteção mais completa e mais abrangente. E as pessoas, ao mesmo tempo, pela pandemia, por terem uma sobra de renda discricionária, né? Ou seja, a renda discricionária aumentou porque a classe média alta tinha muito consumo. Com a pandemia, isso se arrefeceu, o consumo que eu digo, consumo pelo consumo, não o consumo de eletrodoméstico, eletroeletrônico, material de construção civil e tudo mais que a gente viu crescer, mas o consumo pelo consumo, vou comprar uma roupa nova, vou comprar um calçado novo, essa renda discricionária, ela aumentou, porque você passou a ter esse consumo, e as pessoas começaram a pensar um pouco mais no futuro. E aí o seguro de vida, o seguro-saúde, a previdência, os próprios seguros de patrimônio, porque ele passou a dar mais valor ao lar do que dava, né? O lar deixou de ser chamado lar há muito tempo, era uma casa, era um lugar que eu morava, e passou a ser um lar porque nós tivemos que ser acolhidos pelo lar, né? A família passou a estar protegida, e aí voltamos a ter o que se chamava antigamente de lar, passou a se chamar de lar de novo. Então, eu acho que foi altamente positivo, no sentido de aculturar, né, a sociedade de uma forma geral, apesar de nós termos certeza que, se não tivéssemos a pandemia, seria muito melhor para todos nós, né? Isso não tem nenhuma dúvida. Mas algumas coisas da pandemia vão vir como aprendizado, e uma delas é que nós temos que ter uma previsibilidade e que nós temos que ter uma proteção maior do que nós tínhamos até antes da pandemia. Isso, de uma forma geral, a sociedade brasileira ou o mundo todo, de uma forma geral. Marta, na tua fala, em diversos momentos, tem algo que tem me chamado a atenção aqui, e eu vi que na tua fala também pontua bastante. Tu tens percebido, por ser esse sujeito estratégico de fonte, tu tens percebido uma mudança cultural nos operadores de seguro também? Nós, os seguradores, corretores, todos nós que estamos inseridos, e aí eu posso até sair um pouco do Vida e a gente entrar em todo o segmento desse seguro. Tem percebido uma mudança cultural? Não só por causa da pandemia, eu acredito que, como tu bem disseste, essa pegada com relação ao seguro de vida, ela iniciou, a gente tem quase uma década de evolução, mas eu aqui tenho percebido algum tipo de mudança. Tu também tens percebido isso? Com certeza. Eu acho que isso vem exatamente pelo país começar a se desenvolver. Todos os países desenvolvidos têm, hoje, todos eles têm uma penetração de seguros muito maior do que os países em desenvolvimento ou os subdesenvolvidos, né? Não só por renda é fundamental para que você tenha o crescimento e o desenvolvimento do mercado seguro, os seguros de uma forma geral, mas principalmente por uma atuação mais sinérgica, mais sincronizada e que vai mais ao encontro da sociedade, das seguradoras e da distribuição de uma forma geral. Eu acho que o corretor se preparou muito melhor na última década. Ao mesmo tempo, as seguradoras passaram a desenvolver mais seguros que vão ao encontro das necessidades, né? Hoje, eu não vejo ainda, Felipe, as seguradoras e os corretores com foco do cliente, né? E por que eu não tenho foco do cliente? Porque, felizmente ou infelizmente, o seguro, o cliente ainda não sabe exatamente
qual é o seguro que ele precisa. Ele talvez saiba até da necessidade dele, porque ele tem uma insegurança aqui, ou tem uma necessidade de proteção maior acolá, mas ele não sabe do seguro. Então, a gente não tem o foco do cliente, mas a gente tem o foco no cliente, porque nós saímos do foco do produto, que tinha lá antes da década de 90, um pouco na década de 1990, início dos anos 2000, a gente tinha foco no produto, né? A gente sempre tinha o produto de dentro para fora, né? Nunca se ouvia o consumidor, nunca se estava antenado com as ansiedades e necessidades do consumidor de uma forma geral, mas sim, vamos lançar um produto porque eu vi esse produto em tal lugar e isso é o que efetivamente interessa. Ele tem margem, ele tem características que atendem aqui aos preceitos, aos pré-requisitos da seguradora para lançar esse produto. Então, eu acho que os operadores, as seguradoras, os operadores de saúde e a distribuição, principalmente através dos corretores, ela passou a se sintonizar com os riscos e as necessidades da sociedade, né? Para te dar um exemplo assim muito claro, nós da MAG lançamos quase 12 produtos durante a pandemia, né? Indo sempre ao encontro das necessidades. Nós temos um seguro, por exemplo, que é de diabético, para diabético. A gente tem até uma coisa muito gozada, né? Que quando se fala com o diabético que ele era normalmente um risco excluído no seguro, ele nem sabe disso. Por quê? Porque a penetração do seguro de vida é tão baixa no Brasil, a gente tem 4% dos lares, vamos dizer assim, com alguém com seguro nesses lares, que ele nem sabia disso, né? E nós criamos esse seguro e teve duas novidades nesse seguro. Não só o seguro para diabético, portanto, ele pode, inclusive, receber descontos progressivos, e não uma agravação só, mas descontos progressivos, porque se o monitoramento da diabetes dele for melhorando, ele vai tendo, ao longo da vida dele, descontos progressivos, que é um negócio muito importante. Também na divulgação do seguro, né? Porque nós falamos aqui no primeiro bloco, aí, falando sobre como é que está o mercado, o retorno à sociedade, que é muito pouco disseminado o retorno que as seguradoras dão à sociedade, né? A gente tem até o balanço social, que é da CNSEG, mas ele ainda não atinge ao público que a gente deveria atingir. E aí, no seguro para diabéticos, nós começamos a fazer um trabalho junto com os influenciadores da internet para divulgar o seguro para diabéticos, que tem várias comunidades de diabéticos e que tem os influenciadores. Por quê? Porque trazer uma publicização digital com influencers, que são pessoas que realmente têm conhecimento de causa, alguns, inclusive, são diabéticos, faz a diferença, ou seja, a comunicação da sociedade para a sociedade. Então, eu acho que a gente tem que realmente rever tudo isso, e as operadoras e as seguradoras passaram a ser cada vez mais atentas a isso, a buscar, na realidade, um alinhamento, uma busca incessante por trazer produtos e serviços que se alinhem às necessidades e ansiedades da população como um todo. E aí eu acho que nós vamos prestar realmente um serviço muito mais amplo do que aquele que nós prestamos ao longo da nossa história. Perfeito. Quando a gente escuto falar sobre isso, eu venho para algo que me acompanha já há algumas décadas, quando a gente fala do seguro, especificamente no seguro de vida, de que a essência disso é que o seguro de vida pode ser romântico, mas a essência disso é que o seguro de vida é uma grande prova de amor, aí, de preocupação com quem tu tem. E é óbvio que nós estamos num segmento comercial, temos que trabalhar, mas a base do entendimento para isso é primordial. E é muito bacana ver alguém de estratégia com esse pensamento e ainda, principalmente, em uma companhia do tamanho, na importância da MAG. A gente está falando de produtos, a gente vem falando, e a evolução desses produtos, a oferta de produtos, a gente já falou de sucessão familiar, esse novo grande produto que você tem para pessoas com a diabetes. E me chama a atenção, eu quero te fazer uma pergunta agora já um pouco voltada na MAG, como é que está a visão de vocês aí na MAG com relação a esse novo momento de venda? Porque a comercialização do seguro, especificamente agora no Vida, ela vem se transformando, né? Vem trazendo para uma forma digital, vem trazendo para uma forma de venda em escalada. Você já deve ter ouvido isso toda hora, e alguém deve estar te martelando com isso. Como é que a MAG está vendo isso, mano? Bom,
A MAG é uma companhia inovadora, apesar do seu tempo de existência, né? A MAG é a terceira empresa mais antiga do Brasil, era da época do Império, mas, apesar de 186 anos para 187, ela, na realidade, é uma empresa que faz a diferença pela inovação. Então, a MAG vinha... Eu cheguei na MAG em 2019 e fiquei altamente surpreendido positivamente. Você sabe que eu vim de um grupo que é líder de mercado, que é a Bradesco. Eu tenho maior gratidão, aprendi muito lá naquela organização, fui diretor-geral da companhia. O que me deixou estupefato foi, ao chegar à MAG, ver a inovação que estava embarcada naquela companhia, o empreendedorismo que estava patente em todos aqueles líderes e funcionários da companhia, e, ao mesmo tempo, que ele tinha como grande objetivo prestar e dar suporte à sociedade em todos os seus segmentos. Então, o portfólio de produto da MAG tem uma amplitude que poucas companhias no mundo têm. Mas, falando na digitalização, por isso a MAG, em 3, 4 dias, pôde botar todo mundo em home office, inclusive os corretores afetos ou não, aqueles corretores que já estavam mais próximos da MAG, que são corretores especializados em vida e previdência e que têm como companhia principal a MAG, né? Botar em home office e fazer com que o corretor, no dia seguinte, tivesse condições de continuar operando normalmente. Ou seja, fazendo o que lhe é mais caro, que é atender e dar suporte aos seus clientes e aos próprios. Nesse sentido, Felipe, a gente viu o mercado todo está de parabéns, né? Porque o mercado era muito criticado, que a gente não tinha nada de evolução, que a gente não era nada digital. Então, eu não quero falar só em nome da MAG, eu quero falar aqui em nome do mercado. E o mercado, em 4, 5 dias, virou a chave, foi todo para o digital, o corretor não teve solução de continuidade, o cliente passou a ser atendido de forma digital, muito bem atendido, e nós todos, corretores e seguradoras e operadoras, estamos de parabéns por aquilo que conseguimos fazer em 4, 5 dias, né? E eu dou risada porque, sei lá, na última década e meia, a gente vinha falando em digitalização, vinha falando que o corretor precisava cada vez mais estar utilizando toda nova tecnologia em favor dele, né? Que aquilo não era contra ele, era em favor dele, que ele precisava isso. Eu sempre citava nos meus bate-papos com o corretor: você usa o FaceTime, na época, o FaceTime para falar com seu filho, com a sua esposa. Por que você não usa o FaceTime para falar com seu cliente? Por que você não fecha o seguro de forma remota? Por que você tem que fazer todas as visitas presenciais? Por que você não consegue marcar um horário com o cliente para poder fazer uma entrevista digital, a partir do momento que nos grandes centros, cada vez mais, você tinha, né, menos tempo e ninguém queria receber ninguém em sua localidade de trabalho ou de residência por conta de segurança e tudo mais? Por que a gente não maximiza os nossos esforços através da tecnologia? E, de repente, o que aconteceu é que nós, em 3 meses, conseguimos fazer o que a gente pregava em 15 anos, né? De repente, o corretor passou a ser muito mais efetivo através do online, né? Porque o Molina, inclusive, fala uma coisa que é muito interessante, que ele diz o seguinte: o que o corretor tem de mais valioso é o tempo. Então, se um corretor fazia 3 visitas em São Paulo, ele passou a fazer 10 entrevistas através do online, né? E fazendo um contato, apresentando, as pessoas estão mais focadas, porque ela tem 10, 15 minutos no online, mas ela tem 10, 15 minutos focada, ela está prestando atenção no que o corretor está apresentando. Normalmente, você consegue agregar nessa entrevista online a esposa, ou ao contrário, se é a esposa que está contratando o marido, para discutir o casal, de uma forma geral, como é que eles vão fazer a proteção securitária, no caso, no vida, e também pode ser outros ramos. E isso fez com que nós tivéssemos um desenvolvimento, a gente vê aí as vendas crescendo entre 25% e 30% ao mês, né? Quando a gente achava que as vendas iriam arrefecer. Não, as vendas se aceleraram. E se aceleraram por quê? Primeiro, que o corretor se preparou melhor. Segundo, que ele conseguiu fazer muito mais contato do que ele fazia.
Terceiro, porque ele conseguiu vender melhor o seguro do que ele vendia. Portanto, ele está vendendo o seguro que vai mais ao encontro da necessidade do cliente do que efetivamente vendia antes, porque tem mais foco e tem mais foco do cliente para o que ele está falando. E quarto, que a consciência, a cultura do seguro, ela melhorou muito por tudo que nós já falamos aí nos blocos anteriores da pandemia. Então, o seguro de vida ele teve uma amplitude, tanto na venda como no seu objeto social, muito grande. E o corretor usou para fechar o seguro digital, então ele conversa, depois troca tudo no digital, seja no SMS, seja no WhatsApp, seja numa assinatura eletrônica, ou seja, tudo aquilo que a gente falava, pregava, discutia na última década e meia, nós conseguimos fazer assim em 3 meses. Então, se tem alguma coisa positiva que a gente pode tirar para o mercado de seguros no sentido de que nós tivemos aí na pandemia, foi a aceleração. E, particularmente, eu acredito que a gente vai continuar com uma evolução muito grande, né? A gente vê a própria SUSEP tomando algumas decisões importantes, né? A última delas está colocando em audiência pública, além do Open Insurance, colocando o novo seguro de automóvel, que tem, que a gente estava falando, o seguro de automóvel não pode ser mais o tradicional, você tem que cobrir o trajeto, você tem que cobrir o carro autônomo, você tem que cobrir o carro que você está alugando e assim sucessivamente. Através de quê? Não precisa ser na locadora, você pode pegar o carro e abrir o carro em qualquer ponto, com vários, até aqui no Brasil tem vários países já tem, e que você ali mesmo já contrata o seguro no app, no API, e está resolvido o problema. E o seguro de vida, ele vai para isso, mas eu sempre participei daquele programa do LINRA, lá nos Estados Unidos, onde se tem muita discussão sobre a área de benefícios, principalmente vida, previdência, e agora eles incluíram nos últimos anos também saúde. E quando eu fui lá em 2012, 2013, só se falava em tecnologia e substituição à distribuição. Lá tem muitos agentes, então falavam qual é o futuro do agente, qual é o futuro do corretor, de uma forma geral, com digital, porque o digital vai substituir todo mundo. Depois, em 2015 em diante, começou a se discutir o seguinte: o que o digital pode fazer em favor da distribuição? Porque eles viram claramente, e nós vimos também, que ninguém vai substituir o especialista ou o generalista que sabe apresentar, de uma forma geral, um portfólio de produtos que possa suprir as necessidades e ansiedades do cliente. Por quê? Porque o digital ele vem em favor do cliente, para ser mais assertivo, para ser mais ágil, para ser mais transparente, para ser muito mais didático. O digital, tudo isso ajuda. Agora, o corretor é quem vai contribuir para o cliente para dizer para ele: olha, o melhor seguro para você, numa diversidade de opções, é este, porque atende mais às suas características, às suas necessidades e às suas ansiedades. Então, eu acho que essa combinação ela foi explosiva no sentido positivo entre o digital e o corretor de seguros. E, por isso, eu reputo que nós tenhamos tido tanto resultado no crescimento das vendas do Vida. Bacana te ouvir falando assim, porque, de fato, o mercado precisou, no instalar de dedos, se readequar completamente, não só no formato, mas no atendimento, no tratamento, nas regras. A gente, ali um pouco atrás, a gente falou sobre as excludentes, que imediatamente ela já vinha com uma excludente, questão de pandemia, e o engajamento do mercado como um todo, eu já te ouvi em outras oportunidades falando também sobre isso, o engajamento do mercado como um todo me pareceu ser forte e muito bom, nossa resposta foi muito boa. Nesse sentido, com tudo que nós já falamos, eu imagino que seja uma curiosidade não só minha, mas também aí do amigo do SBC, como é que tu vê esse futuro para o nosso mercado? O que está nos esperando ali? Vejo um futuro muito promissor, né? Eu falei uma frase e vou repeti-la. Se o corretor era importante, ele passou a ser vital nessa nova fase. Essa é a primeira coisa. Segundo a pandemia, e olhando para trás, não para frente, nós tivemos várias catástrofes no mundo e todas elas nós recuperamos muito bem, né? E não vai ser dessa pandemia que nós não vamos sair melhores, mais preparados. Eu costumo dizer o seguinte: ninguém deixa de ser mal e passa a ser bom por causa da pandemia, mas todos nós nos aprimoraremos por conta disso, como seres humanos,
como profissionais, na forma de atuar, seja no mercado profissional ou nas nossas relações pessoais, ou seja, vamos sair muito melhores, eu acredito, do que entramos nessa pandemia, e o que é muito positivo. E no mercado de seguros? O mercado de seguros, como eu disse, teve alguns avanços que a gente só vai daqui para frente, né? A gente não vai retroagir, a gente vai avançar. Seja no desenvolvimento de produtos, seja o regulador que tomou decisões importantes, por exemplo, há quanto tempo a gente espera o seguro on demand? Saiu. Em quanto tempo a gente espera o seguro intermitente? Saiu. Quanto tempo a gente queria que tivesse seguradoras que fossem todas dígitas e, portanto, tivessem capitais menores do que aquelas tradicionais? Saiu, que é o sandbox. Ao mesmo tempo, a gente teve o Open Bank e a gente está tendo o Open Insurance, que poucas pessoas estão dando atenção a isso, mas isso traz todos para a mesma planície. Ou seja, o corretor pequeno ele vai estar com o mesmo poder do que o corretor grande. Ao mesmo tempo, uma seguradora que tenha 40 milhões de clientes, ela não é mais dona de 40 milhões de clientes, ela é dona de 40 milhões de nomes e de endereços. Porque quem é dono do cliente é ele mesmo. Portanto, ele pode dar as informações que estão dentro daquela seguradora, que são deles, para qualquer corretor, que é o iniciador, que está em audiência pública. E eu acredito que o iniciador, um dos grandes iniciadores, serão os corretores de seguros. Então, é uma oportunidade que traz equalização e desenvolvimento no mercado, porque alguns olham pelo lado negativo. O lado negativo, não, o roubo-a-monte, o antigo roubo-a-monte vai aumentar. Na minha visão, a gente vai fomentar o mercado de seguros. O fomento do mercado de seguros ele nunca foi trabalhado na sua essência, e é isso que nós temos que trabalhar, porque senão nós não vamos conseguir trazer o Brasil para patamares de Estados Unidos. E por que eu falo dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é o que mais se assemelha geograficamente em número da população ao Brasil. E o Brasil tem todas as condições, a partir do momento que a gente tenha cada vez mais um ambiente favorável ao emprego e renda, né, para que a gente possa desenvolver o mercado seguro, né, seja nas grandes empresas em infraestrutura, seja no mercado de pessoa física, dando a ele a proteção necessária. E uma outra coisa, né? Eu discuto muito isso, que é o seguinte, vamos falar aqui na FETransport que você tem o caminhoneiro, que é da ponta da linha, né? Vamos dizer que é o caminhoneiro. Ele precisa ter um aparato securitário muito maior do que ele tem hoje. E a gente sempre se preocupou com o patrimônio que é o caminhão, que às vezes é dele, às vezes não é, na maioria das empresas, com a carga, mas a gente nunca se preocupou com a pessoa. E a gente vai ter que se preocupar com a pessoa, porque essa pessoa, para ser mais produtiva, ele precisa ter mais proteção. Ele precisa saber que ele está mais protegido e que a família dele está mais protegida. Então, seja um seguro saúde, seja um seguro da linha bem-estar, por exemplo, que é doenças graves ou que é um DIT, as pessoas precisam estar mais acolhidas, né? Esse é um ponto. Um outro sentido que dá nisso tudo é que nós vamos precisar atender o cliente de forma completamente diferente do que atendemos até ontem, né? Porque ele está esperando de nós muito mais por toda a evolução que teve, o digital, pela legislação, né? Quando a gente falou aqui que o cliente passou a ser dono das suas informações, muita gente fala o seguinte, não, porque o LGPD é que acelerou o Open Bank e o Open Insurance. Não importa quem quer que seja que tenha acelerado isso. Isso veio para ficar. E o rouba-monte só será efetivado e não será desenvolvido no mercado de seguros e fomento se nós, que somos os agentes principais, corretores de seguradoras e operadoras, não formos suficientemente profissionais e capazes de desenvolver esse mercado através dessas oportunidades que estamos tendo. Então, o que eu vejo é um mercado altamente promissor. Nós somos, felizmente, né? Às vezes a gente fala negativamente, felizmente, nós temos ainda uma penetração incipiente em seguro de vida, em seguro de automóvel, em seguro-saúde. O seguro-saúde,
que a gente tanto fala, tem 51 milhões de pessoas que têm o seguro-saúde e a grande maioria delas são empregado e empregador. E quando você olha para a visão de mundo, o que vai acontecer? Cada vez mais as relações empregado-empregador serão diferentes e deixarão de existir em outras tantas atividades. Se você olhar para a Singularity University, desde 2008, 2009, que ela foi criada, ela sempre fala que o mundo será numa relação de jobs e não numa relação formal. Mas vamos falar numa relação formal. Uma relação formal moderna, a empresa não tem que ter mais a obrigação de fazer a previdência coletiva, de fazer o seguro-saúde coletivo, ou de fazer o seguro de vida coletivo. Então, as empresas e os corretores têm que se preparar para atender o indivíduo. E de que forma? Que o indivíduo se ganha hoje 100 moedas e tem como benefícios que custam para a empresa 60 moedas, o que a empresa vai fazer é pegar as 60 moedas ou um pouco menos 50 moedas e dar para o indivíduo e dizer, olha, você que decida o que você quer fazer dessas 50 moedas. Você quer botar em consumo, você quer botar em poupança, você quer fazer o seguro saúde, o seguro de vida e outros seguros. Então, o corretor, o mercado e, particularmente, as seguradoras têm que se preparar para isso. Mas a função principal é do distribuidor. O corretor de seguros tem que se preparar para aproveitar o bônus que nós teremos nos próximos anos e nas próximas décadas. Nós somos um país em desenvolvimento, eu não tenho nenhuma dúvida que passaremos a ser um país desenvolvido. Estamos... As nossas dúvidas e as nossas incertezas são normais, não só da pandemia, mas também é o bônus da democracia. A democracia tem o bônus e o ônus, né? Então, nós temos isso, vamos ter que nos ajustar, vamos ter que evoluir, e essa evolução vai trazer para o mercado de seguros um bônus incrível, principalmente com tudo que aconteceu nesse ano e 2 meses aí, que tudo se acelerou. Tudo, na realidade, foi ficando melhor na atividade de seguros e a gente vai buscar esses bônus aí ao longo dos próximos anos. Então, eu vejo, nós não estamos no pós-pandemia, mas no pós-pandemia, eu vejo realmente aí um mercado muito promissor para todos nós, corretores, que é a distribuição, e seguradoras e operadoras. Marco Antônio Gonçalves, vice-presidente do Conselho Consultivo da MAG Seguros. Marco, muito obrigado por ter colocado conosco da tua visão positiva, para que a gente possa compartilhar desse conhecimento. Eu te agradeço em nome da FETransporte Brasil, agradeço a MAG, estejamos juntos, te desejo aí todo sucesso nessa empreitada, que trabalhamos muito tempo juntos, gerando conhecimento, cultura. Novamente, muito obrigado pela tua participação, meu amigo. Felipe, mais uma vez eu queria agradecer aí a você, a FETransporte Brasil, por essa oportunidade. Nós nos sentimos muito honrados em estarmos aqui e, ao mesmo tempo, dizer a você o seguinte, ser otimista pode não ser a solução de tudo, mas ser otimista é o primeiro passo para que nós possamos realmente desenvolver aquilo que nós nos dispomos a desenvolver. E o mercado de seguros precisa de pessoas otimistas, aguerridas, determinadas, com atitude, para fazer diferente. Eu não tenho nenhuma dúvida que vocês, na FETransporte Brasil, têm esse papel de liderança muito importante de trazer uma comunidade grande de corretores para uma nova realidade e fazer com que essa nova realidade seja mais próspera ainda para a distribuição. Então, muito obrigado por essa oportunidade que vocês nos deram aqui, a todo o Grupo MAG, para nós estarmos aqui falando pelo grupo. Obrigado, Felipe. Obrigado, FETransporte Brasil. Amigo FETransporte Brasil Conference, eu espero que esse painel tenha enriquecido o seu conhecimento de uma maneira geral sobre o nosso panorama do seguro de vida no cenário brasileiro. E eu te convido a continuar conosco, consumindo o nosso conteúdo cultural que está sendo feito para você.